Fala, minha galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Evelyn. E aqui é o Natan. E juntos somos o Creative Cast. E o podcast que leva a sua criatividade com temas sobre imersão, bloqueio e outras cositas más. Aqui a proposta agora é a gente começar desse começo, né? Explicar o porquê de tudo isso, o porquê dessa jornada. E estamos aqui agora para sermos os primeiros convidados, né? Gosto assim, pô. Essa apresentação, falar um pouquinho. Quem sou eu, quem é você? Quem é você, velho? Quem és tu? Vamos falar hoje. Vamos descobrir, Fica aí né? que você vai descobrir tudo isso. Não só hoje, acho que vai ser uma construção durante o período, Com certeza. né? Acho que aqui a gente vai dar uma palhinha, mais ou menos, da intenção do podcast, de um pouquinho do que a gente acredita e o que somos também, porque a ideia é justamente essa, né? De explicarmos nosso caminho também nas nossas artes individuais, de segmentos diferentes. Será? Será? Então. Eu acho que tudo se casa. Mas, e com o passar do tempo, com os convidados que a gente vai vindo, com as trocas que a gente vai fazendo, né? As intervenções, acho que o pessoal vai dar uma... Com certeza. Pegar uma visão, né? Vocês de quem a não gente é. esperam, aguardem, porque cada convidado maravilhoso tá vindo aí, viu? E a gente, nossa troca também vai passar um pouco do que somos. E eu acho que isso é muito importante também, de não deixar tudo aqui, né? Senão eu vou largar o doce assim. Não, Tá achando que eu vou largar o doce assim, de Pois, primeira. gente. Mas e aí, Natan? E aí, convidado? Evelyn? E aí, minha convidada? Minha host? Desde já, muito obrigada por ter embarcado nessa. Acho que foi massa, assim. Eu que agradeço. Essa troca nossa. Acho que é muito engraçado, porque nossa troca foi muito do nada, assim, aqui, né? Dentro da universidade. Então, Sim. Eu nem lembro exatamente do dia que a ideia chegou. Você lembra disso? Rapaz, eu lembro, Você lembra? A gente tava conversando. Uma coisa que era interessante, que a gente aqui que tem que contextualizar, né? A gente tá aqui no Secult, né? Campus da UFRB de Santa Amaro. Somos estudantes do Bicut, né? Mas somos de semestres totalmente diferentes. Sim. Você é de qual ano? Eu sou de 2019, você... 2020. 2020. O pré-pandemia. O pré-pandemia, Eu só peguei uma semana de aula, 2 no máximo. Com certeza a gente não se viu nessa semana. Aí, nesse retorno, depois da pandemia, do remoto, a gente ficava muito tempo aqui conversando sobre várias paradas. Sim, trocava ideias, assim. Uhum. Você com seu skate por aí. Sempre aqui, Era né? a época que eles chamavam de Super Choque. Sim, até hoje, né? E aí, pegou, né? Acho que do nada eu trouxe. E aí, velho, o que você acha? Massa. E se fosse você comigo? Ele, massa. Vamos, oxe. Que era isso, que uma das coisas que eu mais gostava aqui, que a gente conversava sobre várias paradas, assim. E um dia a gente conversou sobre criatividade, sobre a arte. E sobre o bloqueio criativo, aí... Eu acho que nessa onda de você me perguntar sempre sobre a fotografia e como eu tô indo e tal. E volta e meia eu trazia isso, né? Tipo, porra, velho, tô parada pra porra aí, tipo... Foi isso mesmo. E acho é importante a gente falar com a nossa audiência que, tipo... Que a ideia é que o próprio Creative Cast, né? Surgiu do bloqueio. Exato. Isso é muito interessante, velho. A gente trazer isso, que foi o bloqueio criativo que criou a gente. Eu sou da música, quem não me conhece, eu sou Nakan, né? Toco aí em algumas festinhas. Se você ouvir um house no interior baiano, sou eu tocando, com certeza. Com certeza o melhor de todos. Eu sou a pessoa que mais fomenta todos os shows de Natal, porque minha fã. Eu me acabo dançando, eu sou a pessoa que mais dança, na moral, velho. Sem dúvida. Eu não sei se eu fico gravando, tirando foto, se eu fico dançando a minha cara. É o melhor set de todos. Eu acho que a gente se aproximou por conta disso, velho. Você sempre filmava, tirava foto e tal, me mandava, a gente conversava sobre isso. Sim. E Evelyn, parem agora o que vocês estão fazendo, vão pro Instagram e procure Aleatory Pictures. As melhores fotos é dela. Ale, é engraçado que as pessoas na rua às vezes vão me cumprimentar, né? Lá em Jequié acontecia isso de quando eu tava por lá fazendo foto de alguém e as pessoas vinham me pedir orçamento e tal e falavam assim, Ale, me passa aí o orçamento, não sei o quê. Tipo, achava que meu nome tinha Ale. Ale. Tipo, Ale alguma coisa, sabe? Alessandro, uma parada assim. Mas, na verdade, era do Ale
porque eu nunca me dividi, nunca me defini numa parada só, né? Então, o Massa. Alea Picture surgiu de fotografias aleatórias. Eu Sim, nunca... sim. As pessoas me perguntam, né? Qual é o teu ramo? Tu gosta de fotografar mais pra que lado? E aí, geralmente, eu falava, né? Eu gosto de um retrato feminino, uma paradinha assim, mas o Alea traz também essa possibilidade de fotografar paisagem e tantas outras coisas que eu posso fazer sem me colocar numa caixinha. Então, sempre assim, né? Ah, inclusive, o curso do Bicut, ele é isso, né? Pra gente. Sim, sim. Mais que uma coisa só. Uhum. E quando é que você começou a, tipo, a fotografar mesmo, assim, mais profissional? Eu comecei a fotografar, eu era pequena ainda, eu acho. Eu tinha uns 14 anos. Na Uhum. verdade, eu sempre gostei, assim, da cybershot. Ah, é? Massa. Mas não manjava muito de muita coisa. E aí eu tinha o celular, era o que eu tinha. E Uhum. meu olhar, né? Mas eu fotografava só porque eu achava bonito. E queria guardar aquilo. Não na intenção de publicar ou algo assim, mas só de ter aquela imagem, mostrar para a família. Sei, sei. E aí, com o tempo, eu participei da Feira de Literatura de Jequié, que é tipo a Flickr, mas é a Uhum. Feliz que é lá em Ah, Jequié. olha. E aí, nessas, eu sempre ia, assim, e eu novinha, minhas amizades eram professores da UESB e colegas, assim, alunos estudando por lá. E aí, com isso, eu conheci o Robson Roberto, ele fez um livro de natureza viva. E eu fui pedir um autógrafo para ele, né? Falei, pô, velho, o cara, ele gravou Caetano e Gil voltando do exílio. Ah, que Então, foda. foi um cara, assim, que eu tenho como referência, assim. Foi quem mais me incentivou assim no meu processo como fotógrafo. Ele tem quase 80, eu acho que ele tem uns 80 anos já. E ele foi uma pessoa que me deu esse... Eu mostrei, eu tive uma coragem, assim. Algumas amigas, na verdade, o chamaram Uhum. e falaram, assim, de longe. E aí, logo em seguida, eu fui até ele e pedi esse autógrafo e já aproveitei para mostrar minhas fotografias. E aí, nisso, ele gostou, assim, Ah, que massa. quis dar mais olhada. Aham. E aí foi o momento que a minha primeira câmera eu ganhei dele, da esposa dele, né? Eles me deram uma câmera. Ele ia doar essa câmera, é a XTI da Canon. É uma câmera de Ah, 2006. Ela é bem assim, hoje em dia ela não dá para trabalhar direito assim com ela, porque tá um pouco comparado com as câmeras no mercado, ela tá um pouco mais regressão assim, na regressão, mas é uma câmera que eu tenho um carinho muito especial por ela, eu não consigo me desfazer, por exemplo, ou é a trocar qualquer primeira, né? coisa nela. Eu não consigo nem trocar um equipamento, nadinha nela Aham. ali. Porque foi algo que me fez começar, assim. Que tem Eu uma tinha 18 anos quando eu ganhei. olha, que acaba sendo uma coisa também, tipo, Sentimental, né? sentimental, de verdade, é. Que massa, velho. E aí, desde então, comecei. Pau na fotografia. Que E aí, bom. comecei. E aí, meus amigos... Pegavam um amigo ou outro, assim, pra chamar pra fotografar. E Pra a galera... modelar. Eu falei, e aí, véi, vamos ali, só fazer uns experimentos, assim. Meu irmão também me ajudou muito nesse processo, muito, muito. Meu irmão sempre acreditou em mim, assim. E foi isso, ele do cinema, né? Eu da fotografia. Então a gente sempre se casou bem, assim, nesse sentido da subjetividade. E aí é o que é. Hoje em dia eu já não estou tão próxima da fotografia. Na pandemia eu lancei a minha primeira exposição virtual, que foi Ah, o que massa. Tons de Ruptura, já voltado para essa área de... Também tem um pouco a ver com a quebra, né, do padrão de fotografias que eu fazia, também para me tirar um pouquinho daquela caixinha que eu já estava. E Uhum. foi isso, foi muito massa, assim, na pandemia ter feito isso, porque eu estava parada e agora eu voltei a parar de novo, né? Então, mas não é a única coisa que eu faço, eu também gosto muito dessa área da escrita, da poesia, tenho me descoberto ainda mais nessa área. E professores aqui do Secult também que têm me notado, então isso foi, poxa, um quentinho, assim, no coração, foi muito bom. Que massa, velho. E E esse trabalho que você comentou, né, que você fez na pandemia, tá no tá Instagram? no meu Instagram, tá lá no meu Instagram. O Tons de Aham. Ruptura, ele foi um projeto assim que abriu minha cabeça. Inclusive, uma coisa que eu citei muito aqui na ideia do Creative foi justamente uma das coisas que eu citei no meu vídeo que eu fiz da exposição. Eu fiz um vídeo que a intenção era justamente fazer com que artistas de outros segmentos se sentissem inspirados a reolhar para suas produções de uma outra perspectiva, não do que você já faz, tentar encaixar outras áreas da arte dentro do que você já faz.
E com isso também nasceu essa ideia do Creative, porque aquele bloqueio veio e aí senti aquela necessidadezinha de dar uma porra. E aí, como é que eu posso sair um pouco do que eu já faço aqui, sem sentir aquele lugar de chatice, né? Tipo, poxa, eu não quero que minha arte vire uma obrigação ali, né? Sim, Então, sim. teve esse processo aí. Mas, enfim, com o tempo a gente fala um pouquinho mais pra frente. Fala aqui pra gente, e você, como é que foi nesse processo da música, dos sets, de tudo isso que te inspira? Com quantos anos você se viu nesse universo? Então, acho que um pouco parecido com o seu percurso. Na verdade, na minha família, a música sempre esteve, né? Sempre, de alguma forma, tava. Cachoeira, né? É tudo, é Cachoeira. Salvador, cachoeira, é a mistura geral. Meu pai é um ator muito presente na cultura popular. E desde sempre tinha muitos CDs, né, muitos vinis, assim, eu sempre ouvia de tudo. Aí, mas pula essa parte, assim, né, dessa questão de ser mais próximo com a música já para adolescência, que quando eu comecei a gostar mais de música eletrônica, né, comecei a acompanhar essa cena. E um marco para mim foi quando eu participei de um workshop de discotecagem que aconteceu. Discotecagem, que massa. Que eu era fascinado, mas eu sempre ficava aquela de pesquisar, olhar tal, mas nunca tive contato assim com uma mesa, um mixer, um CDJ, um vinil tal. E nesse workshop eu consegui ter esse contato mais firme. Eu lembro que foi DJ Jarron, o nome dele. Eu posso estar falando errado, mas ele era um cara que tocava muito hip hop lá em Salvador. Ele estava fazendo esse workshop de formação mesmo, né? Foi no Cine Solar Boa Vista. Aí lá eu tive contato, primeiramente, e foi aquela paixão, né? É como se, tipo, se eu estivesse realizando um desejo que eu sempre tive, né? Foi até engraçado, porque todo mundo fazia lá de boa o workshop e tal. E eu ficava só vidrado ali, só olhando, parecendo uma criancinha. Pô, velho, essa sensação é massa, né? De o encontro, o amor à primeira vista com o que você gosta, Isso, né? assim como você deve ter tido quando você ganhou a primeira Sim. câmera, né? E foi isso. Aí eu cheguei, eu lembro que era 2 dias, era um sábado e domingo. Eu cheguei no sábado no horário e no domingo eu cheguei, tipo, coisa de 1 hora antes, mais ou menos assim, para ter tempo de mexer, de conversar com ele e de Sim. ter essa experiência mesmo, né? E foi aquilo. Ele já até falou, rapaz, parece que você toca, porque era fascinado por aquilo. Estudava, olhava as coisas, as técnicas, né? Tudo na internet. Pô, Aí massa. pula pra, pra minha vinda pra cá, né? Eu vim pro Secult também por conta da música eletrônica. Eu pesquisei, aqui tinha, tipo, componentes de música eletrônica, né? No curso de produção musical, no caso, tem. Sim. E também tinha um professor que acabou sendo meu tutor, que é o Cláudio Manuel, que ele é uma figura importantíssima na música eletrônica em Salvador, na Bahia. E com essa vinda pra cá, vem a pandemia, aí tem aquele momento que não tem festa, eu já tocava, né? Sim. Aí eu fiquei um tempão sem tocar e tal. Pandemia é Aí, foda, né, pô, velho? quebrou a perna de todo mundo, né, velho? Tipo, sem poder ter festa, sem poder as pessoas se reencontrarem Sim, velho. tal. E nesse contexto, eu comecei a estudar muito sobre produção. Comecei a produzir tal, baixar os programas, aprender e tal. Chipar na música. E isso, e vai. E tive a oportunidade em 2020, no final de 2020, comprar a minha primeira controladora, né? Que eu juntei uma grana, já tinha juntado de umas festas que eu tinha feito, né? Já tinha uma grana pá, que eu tinha separado para isso. Aí juntou com uma outra grana que eu consegui, aí eu falei, chegou o momento agora de ter a minha... Vou me aplicar. Aí eu comprei e quando voltou o presencial, eu toquei em algumas festas aqui na faculdade, em outros lugares, em Salvador, pá.
já foi nesse retorno aí. Sim. O impacto que a pandemia teve na gente, né? Isso. Eu também troquei de equipamento na Durante a pandemia. pandemia? Foi. Ah. Aquela outra câmera já não estava me servindo, e aí eu juntei uma grana e trabalhei, consegui juntar e, pô, foi muito bom, porque consegui fazer trabalhos muito bons, assim. E que bom, né? Que equipamentos dão pra gente essa liberdade, né? A gente que precisa de equipamentos. Isso, é. É como se fosse um braço da gente, né? Sim, não tem como fazer aquilo só no subjetivo e não colocar no material, né? Aham. No materializar aquilo que a gente faz. Tipo, tirar da cabeça é preciso, né? Aham. É complicado nesse sentido, assim. Porque a pandemia veio e tirou todas as nossas capacidades de sair para fazer, de sair para dar uma inspirada, né? Você no sentido de aplicar o que você faz em lugares, né, em eventos, e Aham. eu no sentido de fazer mesmo, poder sair Sim, para sabe? isso, né? Poder viver essas experiências para tirar, fotografar, Por congelar aqueles aí. momentos, né? Sair Aquelas congelando tudo por aí, não imagens. tinha como. E como você comenta, é realmente interessante, porque, por um lado, foi um momento, assim, muito complicado, né, na vida de todo mundo. Tipo, Sim. foi um processo até de exaustão física, mental, de todas as formas, mas que também deu uma possibilidade da gente também se concentrar em algumas coisas, Sim, né? coisas específicas. Isso, Deu uma desacelerada, real. isso, Não isso, tem como isso. negar que deu pra... Por exemplo, o Tons de Ruptura mesmo, eu pari ele na pandemia, assim, porque eu não teria como ter essa gestação dessa exposição se não fosse nesse momento de reclusão, assim. Eu acho Aham. que tinha exatamente que ser naquele momento. Naquele momento, Naquele sim. momento, porque eu não teria a oportunidade de reolhar para minhas obras de outra maneira, se não fosse enclausurada. Porque o Tons, ele saiu na intenção de... Eu peguei fotografias antigas minhas e coloquei todas em preto e branco. Só que não é só colocar no preto e branco. O preto e branco também tem sua ruptura, também tem o seu tom, né? Também tem aquela quebra ali com outra forma de ver aquela imagem, sem tanto aquela cor viva. E aí eu comecei a reorganizar o que eu já tinha, porque não tinha como eu fazer fotografia nova. Então deu para dar uma olhada assim como os próximos convidados vão falar, né? Como cada ponto da pandemia tocou em cada um. Teve gente que realmente não conseguiu produzir muito. Mas a pandemia o que salvou e sustentou foi os operários da arte, né? Acho que as pessoas da cultura, apesar de serem os mais afetados em relação a financeiro, né? Acho que ainda assim foi o que manteve a gente com a cabeça no lugar, assim. Poder consumir uma live, né? Poder Sim, consumir fundamental. trocas de alguma forma, assim. Eu fiz curso de várias coisas assim na pandemia. Todo mundo teve esse momento. Então, foi muito bom ter essa possibilidade de ver as pessoas produzindo e testando suas capacidades para além de ter que sair ou ter que lidar com outras pessoas para produzir, né? Então, cada um teve que se forçar de alguma forma a não sucumbir e morrer, né? Sim. Psicologicamente e morrer mesmo, né? Aham. Então, foi muito necessário esse momento de saber se sobressair, né? Apesar das condições que a gente estava. Sim. E eu acho muito interessante você comentar isso, porque o meu processo criativo, ele depende muito do ócio, assim, de É? ter tempo livre. Eu reparei, tipo assim, durante a pandemia, como eu tinha muito tempo livre, e a gente não podia fazer nada, não podia sair. Teve um momento que foi total, assim, lockdown, né? Eu tinha um momento, assim, tipo, o contexto perfeito pra eu focar só fazer música, sabe? Tipo, era como você mesmo comentou, era uma cura pra mim também. Tipo assim, e como eu tenho essa questão eu preciso do ócio muito, muito, assim. Uma coisa que tá dificultando meu processo criativo hoje em dia é porque, como eu tô no processo de finalizar o curso, tem muita demanda vindo, muita Ele coisa, tá no tal, tal. Tá TCC. finalizando aí. Vai sair, hein? Tá acontecendo. Inclusive é sobre música eletrônica, tinha que ser, né? Boa. Vai dar bom, vai E dar bom. vai sim. Já deu. Mas eu acabei parando um pouco de produzir mesmo, assim, criar minhas músicas e tal. Sim. Porque é exatamente isso.
eu necessito desse, tipo, de me colocar 100% naquilo, Se né? dispor, né? Sim. Tá ali. E para você, como é que é seu processo criativo? Como é que você lida com essas questões, assim? Assim, a pressão, ela não flui comigo, assim, nesse sentido de... Nesse sentido próprio, né? Pô, eu tenho que fotografar, porque quanto mais eu fico nessa pressão, menos flui. Então, eu preciso que coisas externas me pressionem. Me Entendi, impressionem, na verdade. entendi. Porque eu tirei a fotografia desse lugar de pressionar, porque eu já percebi que não dá certo. Porque não combina, né? São coisas díspares, assim. E aí, ultimamente eu tenho... Assim, eu vou explicar como ocorre, né? Eu não sei colocar em palavras ainda. A fotografia, para mim, ela surge de um momento muito de epifania mesmo. Uhum. Eu estava saindo de casa esses dias e fazia muito tempo que eu não fotografava, assim. Eu acho que eu fotografei quando teve aquele evento aqui do Bembé. Eu Sim, fotografei sim. logo depois. Maio, se eu não me Isso. engano. Foi Eu maio. fotografei, na verdade, não o Bembé em si. Foi na época do Bembé que teve a paisagem aqui, né? As oficinas. Sim, Mari sim. Marighella estava aqui e tal. Paisagem sonora. Aham. Sim, e aí eu falei, não, vou me jogar um pouquinho, né? Porque apareceu convites e eu falei, vou. Mas não foi algo que surgiu de mim sozinha, né? Uhum. E aí eu tava saindo de casa um dia desses, minha câmera fica em cima da mesa, assim, porque em qualquer momento eu posso precisar, Ah, apesar entendi. de não usá-la muito, assim. Aham. E aí eu tava saindo de casa, tinha umas coisas para resolver, e aí no meio da ponte eu vi um cara pescando, assim, naquele rio Subaé, daquele jeito. Eu falei, tudo bem, meu senhor, mas tava muito bonito, sabe, aquela imagem dele, porque a gente começou a conversar, assim. Eu falei, você tá pescando aí, né? Ele esse rio aqui, minha filha, antigamente não era desse jeito. Né? Lá vem a história. Coisa que todo senhorzinho fala do rio. Aham. E aí ele falando e conversando, ele falando da família dele, falou da filha de repente. E aí ele foi falando várias coisas assim. Eu falei, minha casa é aqui do lado, eu posso ir ali só buscar minha câmera para fazer uma foto do senhor rapidinho. Ele falou, pode, vai lá tirar uma foto. Mas assim, eu não tô bonito não, viu, pra sair assim na foto. Mas vai lá, né, que é da escola, né? Aí eu falei, vou lá. E aí eu senti essa necessidade, sabe, de pegar e fotografar. E ficou legal, Como assim. se fosse um Foi chamado, né, pra isso. você. A fotografia vem assim pra mim, como momentos de descuido, assim mesmo. Momentos de epifania. Momento que eu não tô querendo fazer aquilo. Entendi. Mas eu tenho muito problema com memória também. Eu sempre acho que em algum momento tudo que tem na minha cabeça vai se apagar, né? E vai em algum momento. Uhum. Mas eu sinto que a fotografia vem com esse espaço de, poxa, preciso registrar isso aqui porque realmente vai sumir da minha mente em algum momento. E a correria massacrante do tempo, né? Ela faz com que isso aconteça e a fotografia me permite que seja diferente, né? Que massa. E é isso. É bonito ouvir você falar assim da fotografia. Eu não falo muito assim, né? Ultimamente eu não tenho falado muito, mas eu tenho escrito bastante nos últimos dias. Eu Hum, tenho me distanciado da fotografia, mas eu tenho me aproximado da poesia, assim, bastante. Eu acho que é por isso que quando eu falo da fotografia, é muito sobre isso também. E aí, escrever, também fotografar, de outro jeito. E aí, eu tô pensando em agora me lançar na fotopoesia. Ah, que Porque massa. é muito fácil. Me conte mais sobre É, a fotopoesia. a Não conheço muito, fotopoesia, não. ela possibilita que eu... Na verdade, ela tem formas diferentes de se fazer, mas eu quero fazer dessa forma, assim. Presta atenção, se liga. Aham, tô aqui. Geralmente, a gente escreve sobre as fotos, né? Que a gente Sim. produz e tal. Mas eu quero fazer o sentido inverso. Eu quero fotografar a partir do que eu sinto, a partir de ter lido ou feito aquela poesia. Porque aí eu já vou Hum, fotografar na intenção daquela escrita, né? Eu vou pensar, né? E aí eu tô querendo tentar brincar um pouquinho com isso para ver no que dá. que bom, velho. Então vem coisa boa por aí, velho. Eu tenho que te perguntar sobre como você acha que o Bicut influenciou de alguma forma. Como que te deu asas para voar dentro da música, assim? Acho que aqui, principalmente por estar aqui em Santa Amaro, berço da cultura popular, da cultura negra na Bahia, né, Recôncavo, tipo, me incentivou bastante
a ter tipo assim, ainda mais no nicho que eu tô, em música eletrônica, geralmente é muito associado à música europeia e tal, Sim. americana e tal. Mas só que tem toda uma gama de possibilidades, e é nessa gama de possibilidades que eu vejo a beleza desse gênero musical. É na possibilidade de eu samplear músicas regionais, né? Pegar ritmos afro-baianos, colocar na música, né? É o set mais gostoso. Você conhece aí. E isso eu só fui, tipo, abrir a mente para esse mundo mais quando eu vim para cá, né? Sim. Porque aqui a cultura popular pulsa muito. Não tem jeito, não tem pra onde correr. Muito mesmo. Ainda mais fazendo um curso bacharelado em Em cultura, né? cultura, é. É. Bicut é muita coisa, né, Aham. velho? E é por isso que quando algumas pessoas me perguntam por que não produção musical e por que o Bicut, eu falo por conta, tipo, Dessa pluralidade. isso, né? Eu sinto que aqui eu tô ganhando tipo, uma gama de conhecimento muito grande, de muita coisa, assim, né? Tô bebendo de muitas fontes, que só me ajuda na Sim. música, na hora que eu vou compor a música e tal. Só me ajuda, tá ligado? Boa. O Bicut, ele é amplo mesmo, né? Sim, sim. E tem um amigo, né, o Vitor Albino Cultural. Ele é muito dessa área da música, assim, mas ele é muito Bicut também, né? Aham. E aí ele sai fluindo, assim, magicamente sobre as coisas e do nada ele tá na música. E ele fala, parceira, a gente tem que se jogar, velho. Exato, O Bicut, ele tá aí pra gente fazer um pouquinho de tudo. E eu não quero sair daqui sem a possibilidade de fazer um pouquinho mesmo de tudo, né? Mesmo os componentes que não estão na nossa grade, assim, são muito importantes para que a gente se agregue também no que a gente gosta, né? A gente vai começar a se direcionar no meio de tantas opções, porque são tantas opções que a gente pode acabar se perdendo. Então, exato. é um pouquinho bom da gente puxar da nossa autenticidade, do que a gente gosta, né? E eu acho massa esse movimento que você faz, porque você volta e meia tá em uma coisa que também tem muito a ver com você. Comigo, Então, sim. E acho que se aí nosso podcast furar uma bolha aí, pô, e você não souber o que é o Bicut, né? Vale a pena até explicar um pouquinho, né? Que ele é o bacharelado interdisciplinar em cultura, que ele é feito em 2 ciclos, né? Tem a formação geral e a formação específica, né? Dentro da formação geral, a gente conhece muita coisa da cultura mesmo, né? Da cultura popular, da linguagem também, né? E a sim, linguagens tecnologia artísticas, exato. são bem presentes. E na formação específica, a gente pode escolher um caminho, né? Que a gente pode ir para produção cultural, produção musical, para música, licenciatura em música popular, mídias digitais, tá vindo aí, né? Então é isso. Se você não conhece o Bicut, passa a conhecer, dá Dá uma uma chance. pesquisada aí pra ver. Quem sabe você tá aqui um dia desse aqui, é nosso colega. O Bicut, todo mundo caiu de paraquedas, né? Engraçado é isso. Tipo, achei um nome diferente. Vou me jogar. Isso mesmo. Não sei o que significa. E a ideia, pessoal, do nosso podcast é justamente essa, de trazer artistas de segmentos diferentes que têm a intenção de explicar aqui o seu dia a dia, seus corre, o processo de criar, os bloqueios, né? E, de alguma forma, essas coisas possibilitam para que a gente possa se inspirar em outras coisas próprias nossa, né? Ouvir, porque eu realmente me inspiro na fotografia quando eu leio algo de alguém, quando eu escuto uma música. Eu já fiz muito isso, de fotografar e para me soltar, para sentir a coisa acontecendo, botar uma música, sabe? Ler alguma coisa antes, me inspirar de outras formas. E é isso, a gente tem que beber de várias águas ao mesmo tempo, né? E a intenção do podcast é justamente essa, porque eu me inspiro quando eu vejo o outro inspirado, assim. Quando eu estou com alguém criativa, eu sinto a vontade de criar, né? Minhas próprias ondas. Mas a parada principal do podcast é justamente essa, né? Fomentar essa arte individual, mas também explicar os processos dela de criação, de bloqueios, de
avanços, retrocessos e tudo que a pessoa, enquanto artista, criou, né? Ultimamente, a gente está tendo várias coisas aí nesse mundo nos assustando, inteligência artificial e várias outras coisas. E como desvencilhar, como ser menos do que já está aí, né? Mais do mesmo e menos do muito. E a ideia é justamente essa, né? Se desvencilhar um pouco, falar um pouco mais da sua autenticidade no que você faz, dentro do segmento que você faz. E é isso aí, também para isso, né? Para ser essa ponte entre vocês e um pouquinho de muita gente boa que a gente vai chamar por aqui. Vai ser bastante Sim. gente do bem, assim, de áreas diferentes que vão só agregar com a gente. Exato. Nossa primeira temporada tá chegando com tudo aí, velho. Tá quentinha, viu? Tá quentinha. Agora é setembro de 2023. Tá chegando, viu? Tá saindo. E a gente tá gestando... Somos os papais de Creative Cast, porque a gente está gestando isso desde o ano passado. A gente, Sim. um pouquinho antes do enterro da vaquinha, né? A gente já estava falando, a gente já falava disso, a gente já falava mesmo do podcast. A gente já tinha tudo, mas ainda não botava o próprio Creative Cast passou por esse processo, né? De bloqueio. Assim, a gente não, velho, não vamos fazer. Na verdade, em nenhum momento a gente falou que não ia fazer. A gente falou que ia fazer, mas não aconteceu de conseguirmos realmente nos alinhar, né? Foi também muita coisa pra fazer rolou. logo. Foi. Então, muita demanda, mas a gente conseguiu. Tá saindo com muito carinho aqui. Realmente eu gosto muito dessa ideia, né? Eu digo, quando você trouxe para mim esse projeto e falou tal, eu falei, com certeza que eu vou comprar essa briga. Eu vou estar junto, eu vou estar coproduzindo. É sobre isso, hein, pessoal? Não aceitem menos de pessoas na sua vida. E foi muito bom, velho, porque tem potencial, né? Esse projeto, ele é, na verdade, com toda a intenção de ajudar mesmo as pessoas a desvencilharem desse processo, porque a gente também está nesse lugar, né? E aqui não vai ser o antídoto, né, de toda a criatividade. Não vai cair no teu colo, mas vai te dar caminhos para combater esse bloqueio, formas de fomentar criatividades e te dar gatilhos de criatividade mesmo. Então, a ideia é justamente procurarmos entender, a partir da rotina da pessoa, do indivíduo que vamos convidar, do papo e da ideia que a gente vai trocar por aqui, realmente na ideia, na intenção de você ter aquilo ali como o elixir, não é isso. Mas sim com a ideia de que pode ser um caminho bom para você a partir do que você faz, porque a gente pode te dar maneiras de desvencilhar e se sair logo desse bloqueio que puxa a gente, né? Nossa. Então, é essa a ideia e é essa a proposta, e esses somos nós. Isso, apresentado, né? Agora, devidamente apresentado cada um. Devidamente apresentados. E convido vocês, ouvintes, né, a participar dessa jornada. Somos um podcast, uma iniciativa independente. Então, considere apoiar nosso projeto. Considera aí. Sem pressão também, porque a ideia é realmente de considerar a possibilidade, não vamos deixar de fazer, independente de ter ajuda ou não, mas ter um incentivo financeiro também seria massa, é processo totalmente independente. E temos alguém aí a mais também na direção, também temos um contribuinte, o Zeco da Z Design, da Universidade do Sudeste da Bahia, né, da UESB, do curso de cinema e audiovisual, que também está responsável por cuidar, né, da nossa identidade visual e cuidar do nosso audiovisual também, né? Isso, nosso parceiro aí. O Zé, ele está ajudando bastante, o Zeco. E é muito bom ter essa parceria, né? Cinema também é bastante coisa. Aqui dá pano pra manga essa conversa por aqui. E como, hein? Mas é isso. Lembrando que estamos em todas as plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Google Podcast, qualquer uma. Quando você pensar YouTube, a gente tá lá. Vamos quebrar todas as objeções, hein? Vamos estar em todos os lugares. Não tem como não ouvir, não tem como. A gente não aceita essa desculpa. Não mesmo. E os convidados já estão aí, gente. Tá rolando muita gente, a galera da produção da música. Isso, da pintura,
do design também. A gente vai trazer muita gente interessante. A galera da performance. Tem muita gente boa, assim. Muita gente boa chegando aí, mas a gente vai deixar um gostinho quero mais. Vocês vão ver. Tudo, né? Vocês vão ver. Vocês vão acompanhar. E isso, vai ser uma jornada muito interessante. E vem mergulhar com a gente. E é isso, a gente finaliza por aqui, né? Exato. Vamos colocar agora isso no mundo. Vai Vamos acontecer então? Tá acontecendo já? Acontecendo. Então já tá bom, então é isso aí. Tá acontecendo. Valeu, pessoal. Estamos aqui agora na contenção de soltar isso aí pra vocês no mundo. E espero que gostem. E vem mergulhar com a gente no Criativo. Vem. E tomar essa dosezinha de poder olhar pra sua arte diferente, com mais carinho também. E é sobre isso. Espero que gostem. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Um cheiro. Um cheiro. Vai.